Vamos lá. Primeiro, em relação ao Corinthians, a gente que cobre o Corinthians aqui né, em cima do lance toda hora. Em relação ao Corinthians, o Corinthians fez uma proposta ao Pogba, uma proposta de 3 milhões e meio de reais por mês. Essa proposta não foi respondida pelo jogador, tá? Caso que, né, está causando nos bastidores do Corinthians estranheza. O Corinthians fez aquela postagem do Natal e aquilo pegou muito mal. A informação do meu amigo Chicaroli, né? Que eu consegui confirmar também, é verdade, gerou um desgaste muito grande nos departamentos lá do Corinthians, comunicação, departamento de marketing, diretoria. O Augusto lá nos Estados Unidos não gostou nada disso, o Cascone não gostou, não sei mais quem gostou agora. Então o clube não tem comando. Não adianta o Augusto não gostar. Cara, não pode, velho. Alguém então tem que assumir essa bronca, tá? Alguém então tem que assumir essa bronca. Depois eu vou falar da questão do doping. Já que eu entrei nesse assunto, né? Já vamos matar esse assunto da postagem no Natal aí que gerou a treta no Timão. Dentro do Corinthians, pegou muito mal, né, essa postagem. O Augusto não manda no clube, ele não é o presidente, não comanda o clube. Como é que deixam acontecer uma postagem daquela? Não achei que pegou uma postagem, já que o próprio Pogba ficou postando stories e foto com camisa do Brasil. Mas o Pogba é o Pogba, né, velho? Ele não tem responsabilidade nenhuma. O Pogba é tipo a filha do Renato Gaúcho, velho. Entendeu? O Pogba, ele pode até usar o Corinthians. Entendeu? Não é ilegal. Pode ser até imoral. Pode ser, talvez não é honesto, se fosse, claro, se for ele usando o Corinthians com as postagens. Mas não é ilegal por lei ele fazer aquelas brincadeiras lá, entendeu? Agora, o Corinthians, a instituição Corinthians não pode agir igual, sabe? Não pode agir igual. Tem que se tomar cuidado, tá? Em relação a isso. Até porque, gente, a negociação não acabou. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto ao céu, no inferno, sei lá, o ditado. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio e passar para vocês a verdade. Samir, está fechado? Não. Samir, está encaminhado? Não. Nunca esteve. Samir, já ficou próximo de fechar? Não. Sempre falei. Samir, o Pogba alguma vez aceitou? Não. O que houve foi consulta, sabendo. O Corinthians procurou saber os valores foram passados, o Corinthians procurou patrocinadores que todo mundo deu. Inclusive, quem está falando aí que não teve proposta, cansou de dar informação que os patrocinadores estão procurando o Corinthians, todo mundo deu isso. Agora, o que houve hoje, existe uma proposta para o Pogba abaixo do que ele pediu, e eu sempre avisei vocês. Abaixo do que ele pediu, meu amigo, só vai fechar de cara se for um milagre. É que o torcedor, muitos na sua maioria, eles querem uma conclusão. Eles querem sempre uma lacrada. Tipo, fechou ou não teve nada? E às vezes não é assim a vida. Às vezes não, né? 99% das vezes não é assim. O que está acontecendo no caso do Pogba é que o Corinthians simplesmente ainda não fechou com o jogador, não teve uma resposta do jogador de uma proposta que fez. E que eu falei para vocês que é um negócio muito difícil de acontecer, no sentido de que não é fácil de se fechar uma transação dessa, porque é um jogador que está pedindo 4 milhões e meio. Tem muita gente com a ideia de que o cara vai aceitar pouco. Não vai aceitar pouco. Esse papo que ele quer jogar no Corinthians de graça, isso não é verdade. Ele quer 4 milhões e meio. O Corinthians tem uma proposta de 3,5. Agora, se o Corinthians não fechasse, normal. Pelo menos tentou o Pogba.
Então, olha só, tá aí a postagem, né? Tá aí a postagem. Não tem problema nenhum o Corinthians tentar o Pogba, fazer uma proposta pelo Pogba e o Pogba recusar. Cara, eu acho isso muito normal. É bobo de quem tira sarro. Ah, o caso Drogba. Cara, é melhor tentar o Pogba e tomar um não do que ficar tentando aí uns pernas de pau da vida. Tentar, vamos trazer o Matheus Vital de volta. Não, melhor tentar o Pogba. E o Corinthians está tentando. A negociação não está encerrada. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer para vocês, é o seguinte: se o Corinthians tenta o Pogba e nada acontece, normal. O Corinthians não se expôs, o Augusto não confirmou nem negou, Cascone também não, Fabinho também não, ninguém, todo mundo, não é? Só que o que comprometeu o Corinthians foi isso aqui, ó. Entendeu? O que comprometeu o Corinthians foi essa foto. Sabe? Essa foto, como diz o Chicaroli na matéria dele, que esse eu respeito, causou polêmica lá dentro do Corinthians e causou muita polêmica. Tá? Porque agora o Corinthians hoje se movimentou nos bastidores para desmentir Pogba e por causa disso aqui, ó. Entendeu? Desnecessário. Não adianta falar que foi sem querer. Pô, é o mascote das Olimpíadas da França, velho. O torcedor corintiano ficou empolgadíssimo. Essa foto comprometeu o Corinthians. A diretoria se sente agora pressionada a fechar. Entendeu? Fora outras fotos, né? Outras postagens. Então, o que acontece? Se a negociação por acaso der errado, que ninguém pode falar que deu ainda, se por acaso der errado e não tivesse isso aqui, passou, meu irmão. Daqui 2 meses o Augusto dava uma entrevista e falava, não, nunca teve nada. A gente tinha um interesse lá, mas nunca teve nada. Beleza. A gente faz que acredita. Só que aí lascou com essas postagens. Agora estão brigando lá dentro para ver quem é o culpado. O Augusto está super irritado. Tá aí, né? O mascote, a foto, né, do Natal, do dia 24, né? Virou obrigação, a verdade é essa. Hein? Virou obrigação, a verdade é essa. Começou a se criar um outro assunto. O Pogba não foi anunciado, porque o torcedor falou, só pode estar fechado por causa dessa postagem aí. O torcedor disse o seguinte, o cara fechou, 19h10 vai anunciar. Teve um aí que falou que 19h10 ia anunciar. Por isso que eu falo, gente, não cravem nada. Calma, velho, calma. Estamos falando de uma grande contratação, ninguém pode se comprometer em relação a isso, velho. Eu prefiro informar vocês no dia a dia, não precisa cravar, velho. Ainda mais se não tá certo, vai cravar como? 19h10 vai anunciar. E aí não deu certo, a pessoa usou como desculpa que o Pogba não poderia ser anunciado por causa do doping. Aí fica difícil. Aí o torcedor começou a acreditar que o Pogba está fechado, mas não pode ser anunciado por conta do caso de doping, que ele está suspenso e a suspeição só termina no dia 11 de março. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para o Marcos Mota, liguei para o doutor Bichara Neto, os dois têm um escritório, são sócios, são os maiores especialistas de direito desportivo no Brasil, os mais famosos, mais conhecidos. Para vocês terem uma ideia, a Operação Memphis e Corinthians passou pelo escritório do Dr. Marcos Mota e do Dr. Bichara por ser uma coisa muito grande, nível mundial. Foram esses que eu consultei para fazer jornalismo e prestar um serviço a você e fazer um trabalho sério aqui para tirar toda a dúvida, porque eu vi a discussão. O torcedor ficou na dúvida. Aí eu cheguei para o Dr. Bichara, que é especialista, ele lá e o Marcos Mota. Eu falei o seguinte, doutor, o Pogba,
existe algum problema, por exemplo, do clube que o contratar, nesse caso o Corinthians que está tentando, se o Corinthians contratar o jogador, ele não pode ser anunciado por conta do doping, da punição por doping? E eu fiz uma segunda pergunta para ele, eu falei, doutor, o torcedor também está na dúvida se ele poderia treinar no clube ou ele poderia só adentrar ao clube no dia 11 de março quando terminasse a punição. E eu vou colocar para vocês o que o doutor Bichara falou, repito, simplesmente o escritório que participou da Operação Mênfis no Corinthians. E se você não, e se por acaso você não acredita, é só colocar no Google aí, Marcos Mota Mênfis. Coloca no YouTube depois. Você vai ver um vídeo do Dr. Marcos Mota explicando como é que passou por ele a negociação do Mênfis e como foi toda a operação, todo o trâmite para contratá-lo. E olha o que ele me respondeu, o Dr. Bichara. Boa tarde, Samir. Boa tarde, ouvinte. O atleta, o Corinthians, em princípio, não tem nenhum impedimento a anunciar a contratação do Pogba nesse momento. A Corte de Arbitragem do Esporte, ela reduziu a sanção imposta ao Pogba para 18 meses. Salvo engano, essa suspensão ela termina no dia 11 de março de 2025. E o Código Mundial Antidopagem ele autoriza o atleta a voltar a treinar dois meses antes do término da suspensão. Então, a partir de 10, 11 de janeiro, o atleta estaria liberado para participar das sessões de treinamento no novo clube. Então, gente, é importante isso, né? O CAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, ele impôs um período aí de suspensão de 18 meses ao Pogba, começando no dia 11 de setembro de 23 até 18 de março de 25. E ele pode voltar a treinar, frequentar qualquer clube 2 meses antes da punição, né, se encerrar, ou seja, dia 10 de janeiro de 2025, o nosso querido Pogba já pode, tá? Pogba já pode treinar em qualquer clube, né? Esperamos que seja o Corinthians.